Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast. Antes de iniciar, então, a gente gostaria de agradecer as nossas parcerias. Elas vão estar passando aqui ao longo do episódio, mas primeiramente a gente gostaria de agradecer o PUC Carreiras, que topou essa ideia junto com a gente. O Panorama também, né, que oferece uns mimos para os nossos ouvintes. Também a Canecaria da Guria, que está com a gente desde o início. E também a Dentária Climos, que é um grande componente nessa aliada. Pode continuar. Então, galera, hoje nós temos a honra de receber a nossa professora, a doutora Ingrid Sanada, nossa prof de periodontia aqui na PUC. Ela tem uma formação incrível, fez a graduação em odontologia na USP de Bauru, também fez a especialização dela no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Maxilofaciais da USP, finalizou o seu doutorado na URGS e atualmente é professora tanto da especialização quanto da graduação aqui na PUC e na UBRA. Bem-vinda, prof. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Queria parabenizar vocês, né, pela ideia. Acho que vocês são de uma geração muito mais conectada do que a minha, né? Então, essa oportunidade da gente vir conversar sobre trajetória, inspirar outras pessoas, falar um pouco da nossa vida, assim, né? Eu acho que isso é incrível, assim. Então, vocês estão de parabéns pelo podcast de vocês. Mas, para começar, então, a gente gostaria de saber como é que foi o teu caminho desde a escolha da odontologia, né? E como, né, hoje em dia, né, tu é nossa professora de periodontia, apaixonada por periodontia, então tu sempre soube também isso desde a graduação? Não, na verdade, eu sempre soube que queria a área da saúde. E aí, eu sou carioca. E a minha mãe mudou para o interior de São Paulo no ano que eu acabei o colégio. Uhum. Então, eu fui para São Paulo também, acabei fazendo cursinho. Fui morar com outras amigas para fazer cursinho. E acabei passando em Bauru. Na época, dentro de todas as faculdades, a que eu queria fazer odonto era lá. Ela era uma referência, assim. Na época, basicamente, era uma das faculdades mais conhecidas, assim. Muitos professores iam para lá. Vários professores daqui, da PUC, fizeram a parte da pós-graduação em Bauru. E aí, eu acabei passando lá. E dentro das áreas, assim... Na verdade, eu gostava de várias áreas. Mas eu sabia algumas que eu não gostava. Essas não gostava, assim, de jeito nenhum. Tipo, eu não gosto de jeito. Eu brinco, eu faço 22 anos de formada agora, em dezembro. E eu falo, ai, graças a Deus, faz 22 anos que eu não faço endo. Mas dentro da faculdade, acho que a gente tem que transitar por todas, né, todas as áreas. E também é uma forma da gente conhecer melhor, assim. Eu acho que também, talvez, eu não tive muita sorte dentro dos pacientes que eu tive, das condições que eu tive. Hoje é uma outra endo também, muito diferente da minha época de faculdade. Mas eu gostava de algumas áreas e eu, basicamente, fiquei entre pediatria e pério no último ano, assim. Mas quando eu falei, tá, o que eu vou fazer? E aí, às vezes, vai muito, assim, também da sorte ou do momento, assim. Eu queria muito fazer a especialização de pediatria na Unesp de Araçatuba, que era perto ali de Bauru. E a especialização da Unesp começava em setembro e eu me formava em dezembro. Então, eu não ia ter como fazer, só daqui a 2 anos. Foi o destino. E aí, o que aconteceu? Lá em Bauru, a gente tinha muito o hábito de se formar e ficar ali como estagiário. Eu recebia convite para ficar ali na pós-graduação, mas também ficava como estagiário, de alguma forma, tipo monitor, assim, ajudando os professores nas clínicas, com os alunos. E a gente tinha essa oportunidade. E a professora da periodontia me chamou. Ela falou, Ingrid, acho que você tem uma afinidade com a pério, você se dá bem, quem sabe você não tem vontade de ficar na pério. E era uma das áreas que eu gostava bastante. E eu falei, então, acho que eu vou fazer pério. E nesse meio tempo, eu me formei em dezembro, em fevereiro tinha prova para o Centrinho, né, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais. Ele é conhecido carinhosamente por Centrinho. Não sabia também. E lá é um esquema muito diferente de pós-graduação. E até então era sempre aperfeiçoamento, era um ano de aperfeiçoamento. E aquele ano foi o ano que foi a primeira turma de especialização. Então, eu fui da primeira turma de especialização de pério lá. Nossa. Isso, 2005. E lá é um esquema, assim, a gente basicamente atende pacientes que têm algum tipo de anomalia crâniofacial. Sei lá, 90% assim, do hospital é paciente com fissura. Muito né? legal. Então, a maioria do paciente é com fissura, mas a gente também atende pacientes sindrômicos. Tudo pelo SUS, assim, trabalho incrível, assim, quem puder conhecer, assim, uma oportunidade é muito legal. E lá, a especialização é todo dia, 2 anos. Então, ela é gratuita, né? Então,
Sério? Nossa, que chocada. Tem todas as áreas assim da até hoje em odonto, dia? sim. É muito diferente, né? Tu fazer É uma no hospital. especialização. E dentro do hospital, assim, a gente tem o atendimento completo desse paciente. Então, ele vai passar pelo médico, ele passa pelo fono, ele passa pelo cirurgião plástico. Então, os pacientes com fissura, eles recebem os primeiros atendimentos com meses de vida, né? Às vezes, a primeira cirurgia é entre 6 meses e 1 ano, para fechamento de lábio, de palato, assim, eles começam bem cedinho. E dentro lá do hospital, a gente tinha um corredor da odontologia, e dentro do corredor, cada salinha era uma especialidade, assim. E a minha turma foi a primeira turma de pério mesmo, de especialização. Que legal. Então, 2 anos de atendimento ali todos os dias. E a gente entra basicamente com o corpo e um jaleco só. Porque os instrumentos são dali, né? O material todo dali. Então, assim, é um lugar incrível, assim, incrível. E aí eu acabei passando, e aí por isso eu acabei, então, assim, por sorte, assim, acabou assim, não deu certo a odontopediatria, mas eu também fiquei entre pério e acabou tendo a oportunidade de entrar na periodontia, né, nesse contexto do centrinho, né? Que legal. Que incrível. É muito legal, assim, lá tem todas as áreas do odonto, assim, tem implante, tem buco, tem orto, tem dentística, endo, tudo, prótese. Antes de começar a tua especialidade ali, né, pério, nesse hospital, quais especialidades que tinham antes? Não, lá tinha todas as especialidades. Eram todas? A única que não era especialização era a periodontia. A periodontia, ela funcionava como um aperfeiçoamento, e daí era 1 ano de aperfeiçoamento, e as outras já eram de especialidade. E aí, naquele ano, foi bem o ano que mudou para especialização. Sim, tu pegou, tipo, um novo currículo, assim. Porque daí eram 2 anos. O aperfeiçoamento era 1 ano, e ali 2 anos. Então, a gente tinha atendimento durante o dia, aí 1 turno por dia, assim, ou de manhã ou à tarde. E à noite eram as aulas teóricas. Então, assim, era uma quantidade de atendimento, de paciente, assim, a gente tem muito paciente, vem paciente do Brasil todo para lá. Integral, tem paciente que vem e fica, assim, às vezes 1 semana, porque eles vão fazer vários procedimentos, então as famílias ficam ali, tudo gira ali em volta do centrinho para isso, assim, para atendimento dessas famílias, assim, as mães têm terapias para fazer, ou coisas para fazer ao longo, enquanto a criança está numa cirurgia, ou tem que ficar muito tempo ali naquela semana. Então, a gente tinha essa oportunidade, assim. Então, era uma experiência diferente também, porque você atende uma quantidade de paciente muito maior. Sim. E não necessariamente, às vezes, com uma coisa meio planejada, assim. O paciente chegava e, de repente, tem aqui, intercetores da dentística, da horta, estão te chamando e você tinha que fazer, sabe? Então, era uma experiência legal, assim. Você tem que estar sempre preparado para alguma coisa. É multiprofissional, assim. Você pega um paciente em todas as áreas. É muito legal. E teve algum caso, assim, durante esses teus 2 anos ali no centrinho, que te marcou, assim, profundamente? Tu falou, não, realmente estou no lugar certo, assim. Na verdade, o que me encantou, assim, um pouco da pério, assim, foram as cirurgias periodontais. Ai, eu acho. Né? A gente acha ali. Eu sei que na graduação, às vezes, a gente tem dificuldade, que a gente tem uma quantidade pequena de horas com vocês, assim, então a gente não consegue passar isso. Mas a minha faculdade, lá em Bauru, ela é uma faculdade bem cirúrgica. E a gente tinha um pouco mais de carga horária de pério, a gente tinha a possibilidade de fazer procedimentos. A gente tinha meta de procedimentos no último ano, tinha 3 cirurgias periodontais para cada um, assim. Nossa, então, a gente tinha que fazer. A minha dupla não gostava de cirurgia, então era ótimo, eu fazia as minhas e as dela. E aí, quando eu comecei a ver as cirurgias periodontais, assim, não que eu não goste de tratar pério, assim, mas aí eu comecei a ter um olhar diferenciado, assim, para periodontia. Comecei a ver um outro mundo, assim, da pério, que não só do tratamento periodontal. E lá a gente atendia muito, assim, muito paciente, assim. Então, não tem um paciente específico, assim, mas a gente começou a fazer, assim, eu lembro da primeira cirurgia que eu fiz lá, assim, da primeira graduação, assim, Como é que tal, foi? isso... Porque a gente não tem, né, nenhum tipo de... Agora a gente vai ter com a extensão de pério, né, as cirurgias, mas na graduação a gente não tem nenhum. Como é que foi essa iniciação, assim, de... Do nada, estou tratando o paciente periodontal, mas também vai abranger cirurgia e tal. A gente tinha essa oportunidade ali na graduação de realizar diversos tipos de procedimentos, seja aumento de coroa, enxertos, a gente tinha essa possibilidade. A gente tinha muito pós-graduando lá com a gente. Então, os pós-graduandos, os monitores, os estagiários, assim, eles ficavam bastante com a gente na clínica, e a gente tinha essa possibilidade de fazer, assim. E a gente tinha, né, conseguia ter esse conteúdo teórico, assim, dentro da graduação, porque o grande problema da gente é que com uma quantidade, a gente basicamente com vocês é que a gente tem 2 semestres, né, de periodontia, assim, pensando que ainda tem a parte laboratorial, me come uma quantidade, meio, né? Semestre e meio, então é difícil, assim, passar toda a parte de cirúrgica, assim.
A gente agora está com a extensão, né, de cirurgia periodontal, a gente está com a especialização aqui também, então a gente está com essa oportunidade de conseguir trabalhar isso, ou pelo menos mostrar para vocês essa outra parte, assim, né, da periodontia. E ali na graduação eu me lembro bem, assim, de um enxerto, assim, que eu fiz, eu e a minha dupla, assim, foi bem marcante, assim. E na primeira cirurgia da especialização foi uma cunha distal, horrível. Nossa! Mas foi uma cunha, assim, também. E foi no supetão, assim, tá, quem é o da vez? Agora sou eu. Aí você senta e faz, assim, e é isso. Ai, que legal. Mas é legal, assim, lá você atende muito paciente, né? E qual foi o maior desafio, assim, depois que tu se formou? Tipo, que tu encarou o mercado de trabalho, assim. Não sei se tu trabalhava concomitante à tua especialização. Eu acabei indo para uma... Quando eu fiz a faculdade, assim, eu acabei me formei em dezembro, tive a oportunidade de entrar ali na especialização em fevereiro. Então, logo 2 meses depois de formada, eu comecei a especialização. Como essa especialização, ela tinha um esquema de horário, assim, bem maior, assim, mais rigoroso, assim. Era difícil. Não né? tinha como. Eu tinha, assim, os periobicos que a gente chamava, assim, eu fazia no final de semana, à tarde, não sobrava muita coisa, assim, de horário, porque era todo dia, tinha as aulas à noite, então era bem puxado. E os meus pais sempre me apoiaram, assim, para que eu pudesse continuar. Eu já morava em Bauru, eu já tinha, então, um apartamento montado, então eu tinha outros colegas, eu dividia casa com mais 2 colegas. Então, a gente tinha essa facilidade de eu conseguir morar lá. Era uma cidade do interior, assim, o custo também é bem mais barato, né? Sim. Não tinha o custo da especialização, né? Também, que era gratuito. Então, quando eu entrei na especialização, eu já meio que sabia que queria fazer um mestrado. Então, eu também fui meio que me direcionando para isso, assim. Lá a gente tinha a oportunidade de fazer pesquisas clínicas dentro da especialização. Então, nos contraturnos, a gente acabava fazendo as nossas monografias como pesquisas clínicas. A gente conseguiu parceria com empresas. Tipo, a gente, sei lá, eles cederam um laser para gente de baixa na época, né? Uau. E aí a gente conseguiu trabalhar, algumas pesquisas de monografia foram isso. Ah, que legal. E aí a gente conseguiu, e tinha mais outros 3 colegas que também queriam mestrado, então a gente criou um grupinho bom, assim, que tinha essa visão. E eu acabei a minha especialização em fevereiro de 2007, e aí eu falei, então vou fazer a prova do mestrado. Né? Em Bauru, a gente estava sem a pós-graduação, né, em nível de mestrado e doutorado, assim, de pério. Aí eu tentei numa outra faculdade ali na Unesp, não consegui passar. E aí, naquele início de ano, assim, tinha uma semana acadêmica da faculdade, e aí veio um professor da USP de Ribeirão palestrar, né, sobre pério e tal. E ele mostrou, assim, o campus, mostrou como era o departamento. Lá o departamento é o departamento de pério e cirurgia. É junto Legal. lá. O que tu ama, né? Juntou o útil ao Juntou as agradável. demais. E aí ele falou, a gente está disponível, quem quiser lá conhecer e tal. Eu falei, acho que eu vou lá, então, conhecer, né? E ver quando vai ser a prova do mestrado. E a prova do mestrado era, tipo, agosto, setembro. Aí eu falei com os meus pais, eles falaram, não, tipo, vai, né? Porque, de repente, entrando no mestrado, não vai conseguir trabalhar também, né? Falei, tá bom. E aí eu fui para Ribeirão para poder fiquei como estagiária ali, né? Como aluna especial, assim, fiquei como estagiária. Foi quando eu conheci a professora Karina também. Ela também foi nessa época para lá, da mesma forma que eu. Feito USP juntas ali em Bauru. A gente fez o mestrado juntas. Foi o mestrado. E aí lá também tinha o professor Rafael, que era daqui. O Lauro estava fazendo especialização, que era professor daqui também. Legal. E aí eu fui para Ribeirão e fiquei assim, fiquei voluntária no CEL de pério para ganhar currículo. Ganhamos, aí ficamos como estagiária para botar no currículo. E a gente foi tentando fazer coisas para melhorar o currículo para poder fazer a prova do mestrado, que era em agosto, setembro, alguma coisa assim. Ficava ali assistindo os seminários, ajudando nas pesquisas, e aí meio sem trabalhar também. E aí a gente passou no mestrado para começar no ano seguinte, 2008. E aí o mestrado lá a gente ganhava bolsa da CAPES. Que legal. E tinha que ficar full time, assim, tinha que ser dedicação exclusiva, assim, a gente tinha que ficar todos os dias, era de segunda a sexta, de manhã à tarde, então também a gente era bolsista, então não poderia trabalhar. Sim. Então assim, acabou que eu... E aí ali do mestrado, depois do mestrado é que eu acabei não ficando pro doutorado direto, e aí fui para Maceió dar aula. A gente foi para Maceió, morei 2 anos em Maceió. E como que surgiu essa oportunidade, assim? Porque lá em Ribeirão tinha um pós-graduando que era do Nordeste, ele era de Aracaju,
E na época tinha o colega dele, era o coordenador de curso ali de Maceió, Centro Universitário Sesmac. Lá, basicamente, eu tinha essa faculdade particular na época e a federal. E ele falou, a gente está precisando de gente com titulação, sabe? Se alguém queira ir, seu marido não quer ir, precisa de gente de prótese. E aí, o meu marido foi antes de mim. E aí, quando eu acabei o mestrado, daí eu fui para lá, também consegui trabalhar lá. E a gente foi dar aula lá. Ai, que legal, juntos. Não, tu nunca teve medo de se mudar, então, prof? Não. E aí, em 2011, quando a gente estava lá, abriu o concurso aqui na URGS. E ele mudou, ele passou no concurso e a gente mudou para cá, em 2011. E como é que foi essa tua vontade de entrar na docência? Que tu falou que já era uma vontade que tu tinha fazer mestrado, né? Então, como é que foi, assim, desde a graduação tu já tinha essa vontade? Desde a graduação, assim, lá então, a gente tinha muito pós-graduando ali, a gente, né, conversava bastante, e eu sempre achei que era uma opção a mais, assim, de carreira, assim, de trabalho, assim, que eu não sabia ao certo se eu queria trabalhar em faculdade, mas assim, eu pensei, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado e, de repente, ter uma oportunidade daqui a pouco de fazer um curso, né, enfim. Entrar para pesquisa. Eu não tinha muito... Eu sabia que eu queria, assim, que eu achava que seria interessante. Eu nunca tive o sonho também, assim, me formar e ir direto para o consultório. Não tinha, não... Diferente, eu tinha colegas que já faziam planos, assim, eu vou sair, vou para o consultório. Eu não tinha ninguém na família que era dentista, né? Então, meu marido também não, na época, assim. E aí a gente... E ele também tinha esse foco, assim, da pós-graduação. Então, era uma coisa que a gente, né, partilhava, assim, de ideia, assim. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer mestrado, né? E aí foi, assim. Mas eu adoro dar aula na graduação, assim. Eu sou muito feliz de ser professora, assim, na graduação. A gente também é muito feliz de ter como prof. Sério. Mas, assim, uma coisa que me deixa encantada, tu nunca teve receio de se mudar, assim, e seguir as oportunidades? Tu encarou alguma dificuldade, assim, nesse caminho, questão de família? Quando assim? a gente mudou pra cá... Quando eu fui pra Maceió, não, porque eu fui pra lá pra trabalhar, foi ótimo, né? Quando eu cheguei aqui, foi bem impactante, assim, porque a gente mudou pra uma cidade que a gente não conhece ninguém, não conhecia ninguém, não tinha família... Para a área odontológica, assim, né, que se depende, assim, ou de consultório ou de concurso, é difícil, assim, o consultório você demanda um tempo para você conseguir, né, girar e ter uma cartela de pacientes, ou você começar a conhecer pessoas que te encaminhem pacientes, e a gente não tinha ninguém. E aí, quando eu mudei para cá, estava aberta a inscrição para temporário das Forças Armadas. A Aeronáutica, Marinha, Exército, eles fazem concursos, você pode trabalhar ou como de carreira, né, passando um concurso de carreira, ou como tenente temporário. E aí eu passei em Canoas, trabalhei 5 anos ali no ACO. Que demais. E aí foi ótimo, então foi isso, quando eu mudei para cá, estava aberta a inscrição, me inscrevi. E aí, nesses outros 6 meses, eu fiquei como aluna especial do doutorado. Eu falei, bom, vou estudar, já que eu não tava, né, não tinha muito o que fazer de trabalho, vou estudar. E aí, falei, eu vou começar o doutorado, que eu tinha deixado, né, em stand-by. E aí, né, ali na URGS, então, conversei, na época, com o professor Cassiano, o professor Alex. O professor Alex foi meu orientador de doutorado. E aí, comecei ali já a fazer algumas disciplinas, né, ficar ali acompanhando as pesquisas deles. Aí, eu consegui uma clínica para trabalhar aqui em Canoas, né, assim, para ir me situando e tal. E aí, deu certo, logo em dezembro saiu o resultado e eu tinha passado para começar em Canoas. E aí foi maravilhoso, né? Você pode ficar até 8 anos. Nossa! Como é que funciona a atuação, assim, nesse trabalho? A gente tem curiosidade. É muito legal, assim. Então, assim, além dos concursos de carreira, né, que daí tem dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica Normal, você tem essa opção de trabalhar como temporário. Tá? O temporário, ele pode chegar só a primeiro-tenente. Então, basicamente, você entra como aspirante, fica 6 meses, entra depois, né, vai a segundo-tenente, depois de 3 anos você vai primeiro-tenente e você pode ficar até 8 anos. É renovável todo ano por até 8 anos. E aí, na época, era um concurso unificado, assim, era inscrição, né, currículo e inspeção de saúde. Alguns lugares fazem teste físico. Aqui, na época, foi só inspeção de saúde e currículo. E foi bem transparente, assim, porque saiu no site, assim, a nossa colocação, assim, tipo, pério, tipo assim, seu nome ali certinho, classificação que você tava, e depende do ano que você se inscreveu de ter a oportunidade de ter aquela vaga. Porque, por exemplo, no ano antes de mim, não abriu pério. E no meu ano, abriram 5 vagas de pério. Nossa! Tipo, entraram 3 em Canoas, entrou 1 em Rio Grande, 1 em Santa Maria, se eu não me engano, e um Santana do Livramento.
Então, assim, foi um ano, assim, na minha turma mesmo, ali, nós entramos em 7 dentistas aquele ano. Nossa. E, assim, no outro ano, acho que abriu 2 vagas. Então, depende das pessoas saírem, né, de ter a vaga ou não. E aí, eu acabei passando pro hospital ali de Canoas, no ACO, né? E foi maravilhoso, assim. Primeiro, né, que eu tinha a oportunidade de ter um trabalho, né, bom, que paga bem, que é muito bom, assim, as condições de trabalho são muito boas, assim, é maravilhoso, e me deu a oportunidade de conhecer pessoas, Sim. né, de fazer amizades, de conhecer pessoas também, então foi muito bom. A gente ali na época eram quase 40 dentistas, aí você atende, é bastante. Quando eu entrei, ainda tinha de manhã, tarde e noite, depois a gente conseguiu, né, estava terminando a construção ali da odontoclínica mesmo, do prédio da Odonto, e aí era uma grande quantidade de consultórios, era maior, então a gente passou a ter só turno de manhã e à tarde. E aí, ali você tem tanto profissionais de carreira quanto os profissionais temporários. E na pério nós éramos quatro, chegamos a ser 5 périos, e a gente atendia tanto o paciente para tratamento quanto o paciente de cirurgia. A gente tinha essas agendas, assim. E a gente atende pacientes que são ou militares ou os dependentes de militares, assim. Então, é bem... Fica restrito a esses pacientes. A esses pacientes. E é maravilhoso. Só que também você tem uma carga horária de outras coisas, porque antes de qualquer coisa você é militar, né? Então, você é um militar dentista. Então, você tem os desfiles, você tem os treinamentos, você tem concurso que você tem que tomar conta, enfim. Tu fazia isso, prof? Botava farda, a gente não imaginava. Não, eu não imaginava. Você tem que fazer tudo isso. Você tem uma parte de treinamento, né, militar, assim, de 2 meses de treinamento para você aprender a marchar, enfim, comandar uma tropa. Arrasou. Não, amei. Atirar, tudo. A gente aprende tudo, assim. Ai, e aí, a gente... Depois disso, você basicamente fica em atendimento mesmo, né? Mas é muito bom, assim, eu consegui transitar, eu tive uma lesão no ombro numa época, assim, e eu cheguei a trabalhar como secretária da direção, assim, então você vai transitando, assim. Meu Deus, prof, tu viveu 1000 vidas em uma, eu acho. E aí você vai fazendo um monte de coisa, é muito bom, assim, é bem legal. Então eu gostava muito, só que era 30 horas semanais, é 30 horas. E eu depois, quando eu tava lá, eu passei na UBRA para dar aula. Quando eu tava terminando o doutorado, eu fiquei uma época tudo junto, assim, doutorado, aeronáutica e faculdade. Meu Deus. E aí, no fim, eu acabei defendendo o doutorado e eu estava já também 30 horas na UBRA, né? Que em 2015 eu comecei a dar aula lá. E aí, quando eu engravidei do meu filho, eu falei, não dá. Porque assim, até você não ter filho, tá, você faz o seu horário, né? Tudo bem, mas o primeiro paciente entrava às 7 da manhã. Então, eu saía de casa às 6h30, assim. Então, era puxado, assim, né? A gente atendia 7 pacientes num turno. Vai bastante. Era pesado, assim, mas era maravilhoso. E aí, quando meu filho mais velho nasceu, eu falei, não, eu vou pedir baixa, né, tá bom pra mim. E aí, eu fiquei 5 dos 8 que eu poderia ficar. Então, você tinha a liberdade de pedir baixa quando você quisesse, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, de fazer coisas que eu nunca pensei em fazer, entendeu? E, de repente, você tá fazendo, assim, foi muito bom, assim, eu adorei. Eu gostava muito. Desprevenida, porque eu não fazia ideia. E, assim, lá tinha bastante volume cirúrgico ou era mais atendimentos, assim? Lá tinha. A gente atendia tratamento periodontal normal. Na periodontia, na época, eu não sei como tá lá, como tá hoje, mas lá na periodontia, dos 5 turnos da semana, 3 eram de atendimento, tratamento periodontal e 2 era cirúrgico. A gente fazia 3 cirurgias por manhã e a gente auxiliava um outro, a gente fazia com dupla, né, de auxiliar. Então, 2 dias eu ficava em cirurgia e 3 em atendimento. É, bem equilibrado. E aí a gente tinha as escalas, uma escala de dentista de dia, que era o responsável por todos os atendimentos de emergência durante 24 horas. Aí você dorme lá no quartel e aí você fica responsável por esses atendimentos. Então, existem várias escalas que você faz. Oficial de dia, que é o oficial responsável pela unidade, né? Enfim, você vai migrando dentro das escalas ali, missões. Meu Deus. Essas coisas assim, Missões, você vai fazendo. É bem legal. Prof, e aí quando tu foi pra UBRA, Um dia eu mostro assim... pra vocês minhas fotos de eu farda. quero ver. E hoje em dia tem, assim... Esse temporário ainda? Tem, sempre tem. Todo ano tem inscrição. Aí depende muito disso, da vaga, da quantidade que vai abrindo, assim, né? Mas sempre tem.
Eles Mas não, tem que ter hoje em dia a gente currículo, não né? consegue pegar, acho que não passa não especialista, assim, porque o mínimo que é pedido ali é a especialização. Eu me lembro quando eu fui me inscrever e o sargento que estava ali na época falou, gente, quem não tiver especialização Nem adianta. nem Nem precisa faz a e prova. tal. Porque na verdade é meio inscrição, assim, a Sim. maioria das pessoas que está ali já tem algum tipo de título, né? Então, por muito tempo entrava, assim, não especialista, mas hoje em dia não, porque mesmo quem vai fazer clínica geral é o especialista em dentística. Sim, Né? exatamente. Então, a gente trabalha bem dessa forma lá, né? Acho que ainda continua, eu não sei a quantidade de dentistas, eu sei que acho que diminuiu um pouco, que eu acho que vai dando baixa, e não sei se conseguiram ir colocando na mesma proporção, mas o lugar é muito legal, assim, também um dia que alguém quiser ir lá conhecer, assim, acho que super vale a pena, assim, é uma experiência bem legal. Ah, assim. muito legal mesmo. E currículo, eles pedem muita coisa de currículo, assim. Era pontuação, título, igual prova de qualquer Era tipo uma concurso, assim, residência, né? assim, a pontuação. Pontuação, dos tipo, quem tem doutorado, mestrado, especialização, sabe? Tinha outras coisas que pontuava, daí tem que entrar no edital e ver o edital Sim, sim. daquele ano para ver. Mas normalmente é no meio do ano que abre. Esses de temporário, assim, normalmente é no meio do ano, porque daí tem aqueles 6 meses de várias provas, inspeção de saúde, algumas coisas assim. Porque quem tem que dá baixa normalmente até dezembro. Você tem um período certo para você daí dar baixa. tem esse meio Você não pode tempo. sair em qualquer época. Entendi. Então, eu dei baixa de dezembro para sair em fevereiro, e é o tempo do pessoal conseguir entrar. Se inscrever. Aí, o treinamento militar foi de fevereiro e todo março. Em abril que a gente teve a nossa formatura, e aí a gente foi para atendimento de pacientes, assim, né? Que legal. Mas é muito legal, você almoça lá, Que você... trajetória, adorei. Não, e ainda depois tu foi pra Ubra, né? Começar a dar aula. E foi a tua primeira experiência dando aula pra graduação? Não, eu dei aula em Maceió, lá na graduação já. Sim. Era E graduação, era achei que era só graduação. especialização. Não, lá em Maceió era graduação também. Mas aí aqui no Rio Grande do Sul foi, né? Daí em 2015 uma professora pediu demissão e aí abriu um processo seletivo e na época eu consegui então entrar ali Como é que foi, assim, para dar essa- aula, assim. O que tu Essa achou, assim, de experiência? desafios? Como é que é dar aula, assim, para alunos da graduação e tal? Eu gosto, eu adoro dar aula na graduação. Acho muito legal. Assim, o que eu me arrependo um pouco, assim, eu perdi um pouco essa coisa da pesquisa, assim, na correria do dia a dia, assim, de ficar na graduação, eu acabei não indo mais, não seguindo essa parte da pesquisa. Mas eu adoro dar aula na graduação. Eu gosto de estar ali com o aluno, de mostrar a periodontia, de mostrar, assim, tudo que a gente pode ter, né? Porque a periodontia, ela é a base de tudo, né? Sim. Se a gente não tem uma saúde gengival e periodontal, a gente não tem nada. Não tem né? como prosseguir nenhum Não tratamento. tem como fazer nada. Então, e essa troca, assim, com os alunos faz a gente sempre estar tentando se reciclar, a gente está sempre tendo que estudar para atualizar uma aula, sabe? E a gente vê, assim, vai saindo turma e vai entrando turma, a gente vai criando afinidades. Isso é muito legal, assim, né? Ter essa oportunidade. Eu não consigo me ver só no consultório, assim, o dia todo. Hoje em dia eu tenho consultório, adoro trabalhar no consultório também, mas eu gosto de ter essa oportunidade de vir para cá, né, de estar com o aluno e é bom, assim. E é diferente o aluno da graduação do aluno da especialização, assim, o foco é outro, né? Então E tu vê, bom. assim, que depois da pandemia teve uma mudança no... Tu que tá desde 2015, né? Dando aula, assim, na Ubra, depois tu veio 2015. aqui pra PUC. Tu vê que aqui teve eu- uma eu- mudança nos alunos, assim, principalmente depois da pandemia? Eu entrei aqui por causa da pandemia. Quando teve a pandemia, uma professora daqui pediu, né, afastamento por questões de saúde, enfim, não tinha condição de vir trabalhar. E aí foi quando abriu o concurso. Aí eu entrei aqui em 2021, eu e o André. E aí o Rafael, que era um outro professor daqui, também estava já com um esquema de Caxias e de volta, acho que estava bem cansativo para ele. E aí, no fim, também ele acabou ficando em Caxias. E acabou passando eu e o André por causa da Tu pandemia, já conhecia a Karina, né? imagina. Eu já conhecia a Karina, conheci o Rafael, esse de Aham. Caxias, né? E a Conheci Karina entrou Laura. aqui antes ou depois? A Karina entrou aqui antes. Quando eu fui para Maceió, ela também não ficou pro doutorado. E aí o professor Rafael, que era daqui, convidou ela para vir para cá. E ela também não ficou pro doutorado e veio para cá. Para ser professora da especialização. E depois da especialização, ela conseguiu vaga na graduação. E aí foi ficando aí também. Ai, que loucura, que legal, né? Foi o destino. Sim. Imagina. E o André, tu não conhecia ainda? Vocês O conheciam? André eu conheci aqui. Que legal. Mas, assim... Mas a pandemia, assim, o que eu acho que mudou? Eu acho que ao longo do tempo, assim, o que mudou, assim, e que a pandemia trouxe isso, assim, da questão
uma necessidade, assim, de vídeo e de material didático online, dessas coisas, assim, porque eu venho de uma geração que a gente estudava em livro, né? A gente não tinha isso, né? Eu vou fazer 22 anos de formada, me formei em 2004. Então, a gente ia para a biblioteca. A gente tinha uma rotina, assim, tanto que a gente fazia altos esquemas, assim, ó, tipo, eu e os meus colegas, quem que a gente vai, como é que a gente vai estudar para a prova, tá? Então, assim, a gente pegava o livro e a gente tinha a oportunidade de fazer reservas do livro, né? Então, assim, uma já pegava, a outra já era a próxima reserva, a outra era a outra, para poder fazer o esquema de conseguir ter o livro na semana de prova, entendeu? Porque a gente não ia ter outra oportunidade. Como é que você ia estudar? Então, assim, era o caderno e livro. Né? E agora não, né? Então, assim... Nossa, a vida agora é chuchu. Então, agora, assim, aí vem essa dificuldade. E a pandemia trouxe isso mais, assim, né? Da necessidade, assim, a gente, por exemplo, a gente não postava aula antes. Sim. Tá, daí acostumou a postar aula, porque também era aula gravada e era, né, tinha necessidade de ter material, porque talvez eu não tivesse como a oportunidade do aluno ver na hora, se fosse síncrono, enfim. Então, mudou um pouco o perfil nesse sentido, assim, de uma maior necessidade das informações passadas né, em plataformas, em coisas digitais. Eu acho que acostumou mais, porque acho que vocês mesmo no próprio colégio, né, também tiveram que passar por isso, assim, né? Quem está agora na faculdade passou pela pandemia no colégio. Foi no meu ensino médio, foi terrível. Perdi meu ensino médio quando a pandemia. Azar. Tudo bem. Foi... Já superei. Eu tenho a faculdade aí agora para... Prof, uma dúvida. Tu que trabalha em consultório, também acaba, né, querendo ou não, vocês atendem aqui na faculdade, veem o caso, acompanham todos os casos. Com esse boom, assim, por isso que eu perguntei da pandemia, porque depois da pandemia cresceu muito as procuras por procedimentos estéticos e muitos profissionais também não capacitados fazendo questões estéticas também. E a região oral, né, teve muito impacto nisso. Então, tu, como cirurgião dentista, atuando nesses dois lados, tu viu que teve... como é que eu posso explicar? Muitos procedimentos incorretos, feitos de maneira incorreta, uma procura muito alta. Não poderiam ter sido feitos sem a pessoa ser especialista, isso. Porque hoje em dia não tem tanta essa regulamentação, né, de que só periodontista vai fazer isso, né? Na verdade, assim, tirando a ortodontia, a implanto e a harmonização, todas as outras coisas vocês basicamente têm dentro da graduação. Vocês não podem colocar como periodontista, vocês podem colocar, tipo, faço periodontia, né? Sim. E aí vai muito da ética e do perfil da pessoa ser honesta de trabalhar dentro daquilo que ele tem expertise, entendeu? Dele falar, não, realmente eu tenho capacidade, eu não sou especialista em pério, mas eu garanto de que eu estou tratando esse paciente aqui, que ele está sendo bem tratado, né? Então, isso é complicado, né? O fato da gente se ver mais, assim, nas mídias, né? O acesso às informações, né? O aumento do Instagram, assim, das postagens disso, tem feito as pessoas procurarem mais tratamentos, né? Facetas, lentes, clareamentos, coisas assim, que às vezes foge do que a gente acha que é o correto, né? E aí você vai ter profissional e profissional. Porque, assim, o paciente, ele pode vir e um profissional fala, não, mas olha só, aqui, bota um aparelho, vamos fazer um clareamento, vamos trabalhar dentro disso. E, às vezes, não é isso que o paciente quer. E ele vai num outro, e o outro vai fazer aquilo que ele está querendo. Aquelas facetas que acumulam... E aí a gente vê muitas coisas iatrogênicas, assim, um paciente que não está saudável do ponto de vista, né, de cárie e de doença periodontal, né, mas que está com os dentes todos... Brilhando. Né, com aquelas facetas e as facetas com, né, ou ainda a gente tem visto muita questão, assim, das pessoas fazem gengivoplastias, mas não fazem um aumento de coroa entendendo o procedimento biológico, respeitando essas estruturas anatômicas importantes, fazem e negligenciam isso. E aí fazem as facetas, as resinas, e aí aquela gengiva depois ela volta para onde ela deveria estar, e aí começa um processo inflamatório, daí a culpa é da gengiva, entendeu? Não é do processo que não foi respeitado. Então, assim, a gente já viu coisas, a gente vê coisas absurdas, assim, na internet, assim. A gente está dentro da academia, a gente preza sempre, acho que, assim, o que eu faço no meu consultório é o que eu ensino vocês a fazerem. Sim. Então, assim, a gente vai seguir princípios, né, sequências, a gente vai seguir, né, baseado em evidências, os tratamentos. Então, isso seria, né, o correto, assim, de todo mundo, mas
na prática não é muito o que acontece, assim, né? E, infelizmente, é difícil, assim, as pessoas, elas entenderem que aquela pessoa, ela tem experiência para aquilo ou não, e às vezes aquela pessoa, ela tem o dom da fala, ela tem a Sim. capacidade de, sabe, de persuasão, de passar como se fosse uma verdade, e as pessoas não investigam, tá, mas de onde que essa pessoa vem, assim, qual é a história dela, né, o que são esses casos que ela está fazendo, e aí vai só acumulando seguidores e vai Sim. indo, e às vezes aquilo, né, vira referência, e às vezes nem é o correto. Tu já E pegou não tem a algum técnica. caso? Tu já pegou algum caso, assim, de uma faceta mal feita, com gengivite? Já. Não, na internet a gente vê vários. Já. Muitos. Porque, assim, acaba aparecendo depois, né? Porque, assim, na hora que faz, tá tudo lindo. E aí depois começa o processo inflamatório, aí vai pro pério. É que o pério, a periodontia, ela é uma especialidade que depende muito dos outros. Assim, no sentido de ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou no periodontista. É muito difícil, Né? Tipo, não é, né? Então, assim, igual endo, as pessoas também falam assim, tô com dor no dente. Não vai no endo, né? Vai no Ela vai dentista. no clínico geral, né? Ela vai no dentista dela, né, do dia a dia, e ele vai olhar e vai falar, aqui você precisa fazer um tratamento de canal, e vai te encaminhar. A pério, ela funciona muito nisso também, da questão de você ter a equipe, assim, de você ter pessoas que, assim, ela foi no protesista, ela foi no clínico geral, mas olha só, você tem uma doença periodontal, eu preciso te encaminhar para o pério, ou então eu preciso fazer procedimentos lá, aumento de coroa estético, vou trabalhar aqui um recobrimento radicular, tenho coisas para fazer. E aí, então, a gente depende muito dessa comunicação. E se as pessoas que estão ali recebendo esse paciente não sabem fazer esse diagnóstico, ter esse olhar, não tem essa comunicação. O que tu acha que falta nesses profissionais, assim? É instrução? É algum erro, assim, alguma faculdade que não teve isso tão pesado? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de dizer não para o paciente. E perder o paciente. Eu acho que isso é um grande problema. A outra, assim, que a gente sempre fala assim, cara, bota sonda milimetrada no seu trio lá. Tem que estar a sonda milimetrada. Cara, você tem que sondar os pacientes. Né? Então, assim, ninguém é obrigado a gostar de pério. Né? Mas fazer um diagnóstico, eu falo isso para vocês na aula, assim, tipo, as pessoas podem não gostar de fazer pério. Mas assim, pega, sonda o seu paciente, você não quer fazer um periograma completo, mas assim, se você pegar e sondar, conseguir falar, não, mas olha só, aqui tem alguma coisa errada. Sim. Eu acho que você tem um problema periodontal, então acho que você precisa procura um periodontista para te tratar. Eu acho que falta, assim, as pessoas terem o mínimo de sondar. O que a gente mais escuta e é triste de ver. O paciente que chega no consultório pra gente fala assim, mas eu ia no dentista a cada 6 meses. E eles faziam profilaxia, faziam limpeza e não identificavam uma doença. Né? Sim, que pecado, né? Então, dá pena, assim, de ver, Não, sabe? E iatrogenia, é feio, assim. Então, eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que a periodontia, infelizmente, assim, as pessoas subnotificam as doenças. Do ponto de vista periodontal, assim, eu acho que existe uma grande dificuldade das pessoas terem isso. A gente não sabe, assim, porque a gente tenta, assim, né? A gente fala na aula, assim, pelo menos não precisa gostar, sabe? Mas reconhece, assim, encaminha. Tratar a doença, início de doença é muito mais fácil do que depois, né? Sim. Uma doença quando já está em estágio 4, Sim. grau C, tipo, uma evolução lá, já vai quase perdendo todos os dentes, aí não tem mais o que fazer, né? É que a periodontia, ela deveria ser uma prevenção, né? E não só reparação de danos dos outros profissionais que não fizeram direito. Acho que as pessoas têm medo de perder o paciente da sua limpeza, sabe? De fazer isso, não sei, e aí acaba, muitas vezes, sei lá, negligenciando isso. E o paciente jovem também pode ter doença, né? Sim. E mudando assim um pouquinho de assunto, como é que foi para ti captar os seus primeiros pacientes no início, quando quando abriu o teu consultório? Como é que foi também a gestão, né, do consultório? Como é que foi esse processo, assim? Eu mudei para cá em 2011, e aí entrei na aeronáutica, ficava trabalhando lá, e daí eu ia, assim, às vezes algum consultório ou outro, só fazer algum atendimento. O microfone. Mas... que vai indo Ela no fala microfone. baixinho. Mas assim, quando eu realmente saí da aeronáutica, e aí eu estava só na faculdade, e aí meu filho estava com 1 ano, mais ou menos, eu falei, não, acho que agora é o momento, que o consultório é uma coisa que tem que se dedicar também, sabe? Sim. Ele não pode ser uma coisa assim, sabe, de qualquer jeito. E aí eu falei, não, eu acho que agora é o momento, eu vou focar nisso. E aí eu comecei, então, aí eu
fui trabalhar no consultório de uma colega que eu conheci na aeronáutica. E que é até onde a professora Débora trabalha. Trabalhei com ela no consultório. Sério? Então, eu trabalhei um tempo lá com ela e trabalhava num outro consultório de um outro professor Então, quando tu da era um pouco, tu UBRA. conhecia a Débora também. Conhecia a já Débora conhecia essa também. Tinha vários amigos. Coisa Vários boa. amigos. E aí, e daí foi devagarzinho, assim, também. Daí foi muito disso, assim, das pessoas, tipo, começarem a te encaminhar. E aí começa a se deparar com alguns resultados, né, bons, assim. Esses dias até tem um paciente, um dentista que é do interior, assim. Eu brinco que eu tenho uma caravana de triunfo, assim, que vem os pacientes de lá. Eu atendi o pai dele, né, eu tava com uma doença bem avançada, assim, e foi um resultado muito legal, assim, uma endopério, assim, linda, assim, sabe? Tu gosta de endopério, Deu né? super bem, Uma deu vez super a gente difícil. perguntou e tu, assim, bem faceiro, final da aula, lá, não, vamos ver aqui, olha meu slide. Daí começou a é abrir, verdade, começou a aquela- mostrar. É porque é difícil, são casos complexos, é difícil, assim, né? Então, quando, assim, realmente você pensa assim, cara, eu consegui salvar o dente, sabe? É legal. E aí, deu certo. E depois disso, assim, ele começou a mandar outro. E assim também, outros dentistas, assim, você manda um caso, daí, tipo, você consegue resolver. Porque o caso que vai para o especialista não é o caso simples, né? É o caso difícil. Sim. Né? Então, é perimplantite, é doença severa. E aí você começa a tratar, e aí começa a ter resultado, e as pessoas começam... Aí você vai tendo pessoas que vão te encaminhando, assim. Mas eu comecei devagar, assim, daí eu no consultório Pelo um boca a boca, turno, assim, 2 turnos, e aí depois foi indo, assim, muito desses encaminhamentos da clínica, assim. Hoje em dia, a maioria das clínicas trabalha muita gente, né? É difícil você abrir um espaço só seu, né? Então, ali quando eu comecei ali na Docs, a gente trabalhava, acho que em 6, mais ou menos. Hoje em dia eu estou lá na Advanced, também nós somos 8 dentistas, então tem todas as especialidades. Então, isso faz girar, né? Bastante, assim. E uma outra dúvida, licença, perdão, Lu. Tu chegou a trabalhar em alguma clínica popular? Não teve que passar por essa situação? Como é que foi isso? Logo que eu me formei, não, porque daí eu acabei Sim, indo para essa situação. Mas quando eu mudei para cá, a clínica que eu trabalhava era uma clínica popular. Mas era uma clínica boa, assim. Eram 2 hortos, as donas. Ali em Canoas eu ganhava por hora, eu acho. Era uma coisa assim, não ganhava muito, ganhava pouco, assim. Mas só pra tá, né? Mas para poder Pra começar, né? E aí, mas elas me deixavam com total liberdade, assim, Ingrid, tipo assim, ó, a consulta é meia hora. Mas se você precisar que o paciente volte mais vezes, se você precisar que legal. faça. Legal. E elas estavam ali, então, assim, eram hortos que estavam, né, presentes, fazendo atendimento, assim. Mas a gente sabe que não é a realidade de todas essas clínicas populares, assim. Sim. E então, na verdade, eu tive essa clínica. E aí, quando eu entrei na aeronáutica, quando eu entrei no doutorado, assim, daí ficou inviável de eu continuar, assim, e eu acabei saindo, né? Então, E lá na aeronáutica também eu tinha um fluxo grande de pacientes, então eu conseguia atender bastante, assim, então, em relação à mão, assim, essas coisas era tranquilo, assim. Mas eu acho que essas clínicas têm um lado bom e tem um lado ruim, assim. O lado ruim é que, assim, vai acabando, assim, né, com a odontologia, assim. Mas tem algumas que não são tão ruins, assim, de valores, assim, não só de valores, assim, mas... De ética, né? De ética, assim. Eu acho que o grande problema da grande maioria é que a gente não tem isso, né? Não é uma Essa odontologia. que eu trabalhei era uma clínica popular, assim, mas, tipo, as donas estavam ali, sabe? Era tudo correto, assim, tudo bem certinho. Não ganhava muito, mas, tipo, ganhava, né? Experiência. Foi uma oportunidade que eu tive quando eu mudei para cá, para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então, mas a única coisa que eu tive foi isso mesmo, assim, porque eu acabei indo para um outro caminho, assim, né? Não, mas tem algumas que se salvam, né, se a gente for analisar. Porque eu também, é uma coisa que eu penso, assim, pô, logo depois da gente se formar, não tem muitas possibilidades, não tem muita clientela, acaba sendo uma baita oportunidade para pegar a mão, para ganhar for uma experiência. boa, né? Exato, dependendo, né? O problema é que eles sabem que são recém-formados, e aí, né, acaba explorando, né? Então, esse é um grande problema, assim. Porque a Sim. odontologia, o problema é que, assim, as coisas não são imediatas, assim, né? Sim. Então, até você... Eu tenho consultório 8 anos, assim, tipo... Sei lá, depois do 5º ano, assim, que as coisas vão melhorando. Então, assim, não é pra ontem, Sim. né? Lógico, eu não era daqui, não tenho familiar aqui, não conhecia ninguém, né? Tem gente que tem uma outra condição, assim, de já familiares que são dentistas, ou que conhecem muita gente, ou que tem a oportunidade de abrir com outros colegas. Então, é uma outra realidade, não era a minha. Eu não era daqui, né? Isso foi
para um consultório junto com a tua colega, né? Com os teus colegas. E aí, se tu fosse abrir um consultório agora, sozinha, o que tu teria cuidado, assim, com relação à gestão, financeiro, marketing, Eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que a gente não sabe aprender a monetizar, assim. A gente não sabe, não tem noção de quanto cobrar um paciente. Exato, E isso a gente não tem, porque a gente na faculdade não faz, Sim. né? Tipo assim, na verdade, o paciente paga o valor de consulta. A gente não consegue, no máximo, a gente passa ali na prótese, né? Tipo, ó, se você fizer uma PPR é X, mas é uma prótese, né, fixa é tanto, implante é tanto. A gente não tem como, a gente não aprende muito, apesar que vocês têm uma disciplina aqui de gestão, né? Mas a gente não tem esse hábito na faculdade do cobrar ou de pensar assim, tá, quanto custaria isso? Como é que eu faço para fazer? Qual é a minha hora clínica? O que eu tenho de gasto aqui no consultório? Porque daí não é só o material dali, eu tenho que pensar na luz, eu tenho que pensar no espaço, na secretária, né? Em tudo que gera o valor da minha hora clínica. Então, eu acho que falta dentro do curso da odontologia, assim, mais coisa de psicologia, porque a gente trabalha muito com o paciente, assim, a gente... Tem pacientes que vêm, assim... Só para falar. Para conversar. Pra conversar. E aí você, né, se torna... Não, a gente conversa. A gente conhece um monte, conhece a família. E daqui a pouco você está tratando toda a família. E eu acho que essa parte, assim, de economia, assim, eu acho também a gente sai muito perdido. Né? Muito. Então, assim, a gente não tem muita noção nem por onde começar, assim. Então, eu acho isso... Que faltaria, Falta, assim. Né? Eu acho que é difícil você... Né, calcular quanto que eu vou cobrar isso. Sim, Como é que eu vou calcular sabe. isso? É difícil. Exato. E caminhando agora para o final, Ingrid, que conselho assim tu daria para um profissional, enfim, que está recém se formando e pensa em seguir a área de periodontia? Eu acho que a periodontia, eu acho que ela já passou por um período talvez não tão conhecido. Eu acho que a periodontia ela tem voltado, assim, a gente tem conversado bastante com os colegas, assim, e as pessoas que têm vindo fazer a pós-graduação estão vindo por necessidade, assim, eu preciso de pério, não tem pério na minha cidade, então eu acho que é uma área, né, que tem um bom resultado, né, de mercado, assim. E a gente tem trabalhado muito com outras áreas, assim, né, nas cirurgias mugingivais, na implantodontia. Então, assim, a gente consegue trabalhar a pério em outros aspectos também, né, que vem de encontro a essa necessidade da odontologia, né, digital, da estética, né, do alinhamento de sorriso, né. Então, a gente consegue trabalhar muito a parte da estética vermelha. Sim. Então, assim, eu acho que o que eu falo, assim, para o recém-formado é isso, assim, a gente nada é muito imediato, assim, quando a gente se forma, não é uma coisa, mês que vem eu já estou com o consultório cheio, não, é um processo, né? E a área da periodontia, ela fora do Brasil, assim, a periodontia, ela é muito conhecida, assim, as pessoas são muito valorizadas, e eu acho que falta um pouco de valorização dos profissionais, mas eu acho que tem melhorado bastante, muito por causa, assim, as sociedades de classe, os congressos, né, essas discussões têm trazido a importância da pério dentro desse contexto, né, disso, assim, de saúde. Então, eu acho que é uma área que tem um futuro muito bom, assim. Não, principalmente agora com o boom dos implantes também, né, e da periimplantite junto. Esse é uma das coisas que aparece bastante, assim, no consultório. E é assim. difícil de tratar? É bem difícil de tratar. Você viu uma aulinha, eu fiquei super curiosa. Mas eu acho que é isso, assim, quando você consegue, eu trabalho muito no consultório, tem um implanto, o protesista, a gente trabalha muito em conjunto, assim, discutindo assim, manipulação de tecido mole, assim, nesse implante aqui, como é que a gente vai fazer e tal, para tentar prevenir situações futuras de estética, de saúde, né, para deixar com saúde. Então, eu acho que tem essa possibilidade, assim, e a pério, ela tem tido mais visibilidade nesse sentido, assim, dessas cirurgias de recobrimento, de retração. Que são lindas. Que são lindas. É Os sorrisos verdade. gengivais, né? Essas cirurgias estéticas. E o tratamento da doença também, né? A gente consegue... Hoje em dia, as pessoas não perdem mais os dentes como perdiam precocemente, né? Então, as pessoas vão ter mais doença, Sim. né? E aí, a gente começa a ter situações de complexidade, de pacientes com mais idade, pacientes com comprometimentos sistêmicos, com várias medicações, assim, e com doença periodontal, né? Então... Eu, basicamente, no meu consultório, trato muita doença, né? De pacientes severos, assim, de doença, assim. A maioria da paciente é, 40, sei lá, mais, assim, 50 e poucos anos mais, assim. E consegue salvar. Alguns a gente brinca milagre, a gente ainda não faz, mas algumas coisas a gente consegue. Não, mas é muito legal. Até porque a gente atendendo ali na pério,
a gente consegue notar a evolução dos pacientes. E é isso que é muito gratificante. É legal, assim, pra gente que está iniciando, ver que poucas coisas, né, algumas mudanças na vida do paciente já traz uma baita de uma melhora. Eu acho que o maior desafio dentro da pério é mudança de hábito. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos alunos ali, da gente, assim. É difícil. Mudar hábito é muito difícil. Claro, mudar os nossos já é difícil, imagina do paciente, né? Não, e escovação, assim, eu falo como leiga mesmo. Antes de entrar na faculdade, nossa, eu passava fio dental. Não me mata, prof. Mas eu passava uma semana assim, Nem uma passava. semana não. Nem Quando passava. Ela tá te falando isso agora? Porque ela nem passava. Não passava. Não, eu passava de vez em quando. Hoje em dia passo, né? Eu sei da importância, mas quando eu era leiga, assim, eu falava, fio dental, pra quê? Porque eu não sabia o quão importante era. Sim. E Sim, falta essa informação. Falta muito. É. Nos nossos pacientes, a gente já vê que é difícil já de ter que explicar. Teve um que ele passava, lembra? Ele pegava o fio dental, ele passava nas 2 arcadas e fazia assim, ó. E tirava eu assim, ó. Vamos mudar um pouquinho? É só vocês verem a quantidade de pacientes que precisa de encaminhamento para periodontia. Quantos vocês têm? Dentro das outras clínicas também. Não, prof, Muito, uma né? coisa É que eu e a Lu, a gigante gente fala muito, até em cirurgia, quando for fazer uma extração, por exemplo. Às vezes o paciente tá cheio de placa, cheio de cálculo, e mesmo assim a gente vai lá e tira o dente. E assim, correndo o risco de entrar um monte de bactéria dentro do alvéolo. Então, é uma coisa que a gente sempre pensa, assim, será que não vale a pena fazer uma profilaxia antes de qualquer coisa? Sim, e é uma vai coisa diminuir a carga inflamatória ali, né? Exato, Até mais do que o risco da bactéria, assim, mas você vai diminuir a questão inflamatória, que tem uma cicatrização melhor, menos sangramento no procedimento, né? Sim, é muito benefício. E olhando para trás, assim, para Ingrid lá, que entrou na graduação, com seus sonhos, o que tu falaria para ela agora? Ai, não sei. Continua, Tá, Vai, filho. Não, eu acho que se eu voltasse lá atrás, eu ia falar, não, olha só, tipo, vai que vai dar certo, assim, né? E eu não sei, assim, eu acho que eu fui fazendo todas as coisas sempre com muita calma, assim, eu acho que isso é uma coisa que é importante, assim, a gente não pode sair se desesperando, Sim, né? Enfim, eu acho que as coisas elas vão acontecendo conforme, né, vai tendo, assim, as oportunidades, então eu acho que é isso, assim, a gente não pode fechar as portas, sabe? Eu acho que deu certo mesmo a gente mudando, assim, porque a gente foi sempre abraçando as oportunidades, sabe? Eu acho que isso é importante. Né? Tipo, não deu uma especialização, mas a outra surgiu, e daí eu fiz, e dali eu já fui para outro negócio, e dali já foi para... Sabe? E eu acho que é isso, assim. Então, se eu voltasse atrás, eu acho que eu falaria, não, acho que está no caminho certo, assim. Eu acho que essa é a ideia, assim, né? De sempre tentando ter as oportunidades e não fechando, assim, E abraçando sabe? elas, né? Que E tu abraçou abraçando, todas. todas as Não, a oportunidades. gente viveu 1000 vidas em uma, adorei. Muito Sim, legal. Muitas coisas, mas é ótimo. E pra frente, assim, como que tu gostaria de ser lembrada? A Ingrid Como lá com seus professora. 80, 90 anos. O que tu gostaria que as pessoas que conviveram contigo, tanto pacientes quanto alunos, assim, lembrassem? Eu sempre tento ali no meu dia a dia, assim, seja com meus pacientes, né, seja com vocês, assim, ser uma pessoa muito ética, assim, passar a verdade, sabe? Eu imagino ser acessível, né, a vocês, assim, também. Então, eu imagino que as pessoas pensam assim, tipo, foi uma professora que, sei lá, que eu aprendi com ela alguma coisa, né? E que tinha a oportunidade de a gente conversar não só de odontologia, assim, mas de outras coisas, assim, que a gente possa ter esse entrosamento, e esse momento, assim, eu acho que isso é muito bom, né? Então, sei lá, que era uma pessoa que gostava da pério, assim, eu adoro a periodontia, acho uma área linda, sabe? De tudo, assim, de tratamento, de tudo, assim, a gente muda vidas das pessoas ali com o tratamento periodontal, né? Então, acho que isso, assim. Não, eu com certeza vou lembrar que tu faz um periograma parcial em menos de 1 minuto. Ela pega o som... Não, e vai sabendo os milímetros de cor. Eu fiquei impressionada. É que você tem que ouvir, o André adora me zoar, que ele fala assim, mas a Ingrid faz um momento de coroa aqui, aí faz ali, já orienta e tal, não sei o quê. Você pergunta pra ele. 1001. Enfim, prof, mas a gente quer muito agradecer pela tua presença. Eu acho que foi um episódio, assim, muito rico, né? A gente conseguiu conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. E também, querendo ou não, né? Isso também é algo pra ficar pra Ingrid do futuro, porque as redes sociais vão ficar pra sempre e vai ficar aqui gravado. Sim. A tua história, né? 1000 vidas em uma. E a nossa admiração também. Gente, obrigada, assim, né? Eu falo assim, às vezes é mais fácil a gente dar uma aula do que falar da gente, assim, né? Quando vocês vieram convidar, assim, eu falei, não sei, né? Será? Porque a gente tem essa dificuldade, assim,
Isso é uma coisa que eu sei que a gente às vezes precisa, né? Fazer vídeos, enfim, divulgar o seu trabalho no Instagram. E eu tenho esse bloqueio, assim, essa dificuldade. Mas foi ótimo, adorei vir aqui conversar com vocês, assim. Espero que sirva de inspiração, né, para outras pessoas, essas trajetórias, assim. Né? E é isso, se alguém quiser vir conversar sobre pério, sobre não pério, a gente está aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada por terem assistido e fiquem de olho no nosso Instagram para a gente divulgar todas as informações. Até mais. Tchau, até. Obrigada. Tchau.